Olá, eu sou o Joadir e dando continuidade aos resumos da saga Operação Cavalo de Troia, vamos continuar a partir do momento em que eles saem lá da mansão de Anás e se dirigem para o Sinédrio, levando Jesus preso e custodiado. Então, os últimos acontecimentos, digamos assim, o último questionamento de Anás para Jesus foi o término do meu vídeo anterior. Eu vou repetir aqui. Anás pergunta para Jesus: tu te consideras Messias, Salvador de Israel? Jesus levantou novamente o rosto e com a mesma calma disse-lhe: Anás, tu me conheces desde minha juventude e sabes que não pretendo ser nada mais, nada menos do que o delegado de meu Pai. Fui enviado para todos os homens, gentios e judeus. Mas o sumo sacerdote não ficou satisfeito. Anás repetiu a pergunta: tenho ouvido comentar que pretende ser o Messias. É certo? Aí Jesus esperou um pouco, olhou fixamente para ele com um olhar que atravessava. Segundo o cientista, o olhar de Jesus era penetrante, atravessava. Era difícil sustentar o olhar daquele homem. E Jesus disse: tu o disseste. Acabou ali o interrogatório. Com aquela palavra de Jesus, Anás não teve mais o que falar, não soube mais o que dizer para Jesus, e nesse momento chegaram os guardas e soldados romanos para levar Jesus para o Sinédrio. E assim eles vão lá para o Sinédrio, que era no templo, lá no átrio dos sacerdotes, próximo ali do átrio dos sacerdotes, mas foi mudado por uma sede no exterior, né, fora do templo, mas praticamente ao lado, né? E o cientista fala que tinha mais ou menos esse prédio onde foi localizado o Sinédrio, segundo Flávio Joséfo, lá na sua Guerra dos Judeus, essa mudança foi cerca de 40 anos antes da destruição do templo. Ou seja, mais ou menos lá para o ano 20, né? Estava no local chamado, que eles chamavam de Pedras Talhadas, local das Pedras Talhadas, Sala das Pedras Talhadas. Bom, então esse prédio, segundo o cientista, tinha 50 metros de comprimento por 35 de largura. Era um prédio enorme, né? E ali funcionava o Sinédrio, tipo, era um superior tribunal, né? Assim como nós temos no Brasil, Superior Tribunal Federal. Era dividido em grande sinédrio e pequeno sinédrio. O grande sinédrio, onde Jesus, com a quantidade de juízes que Jesus foi julgado ali, era de 72 juízes. E o pequeno sinédrio eram 23 juízes. Então as causas judiciais eram julgadas conforme a importância, né? Então eles chegam ali e Anás já tinha pedido, Caifás já tinha se informado já tinha pedido a Anás para segurar justamente o tempo que ele pudesse, para que ele pudesse reunir o pessoal, né? Lá no Sinédrio, reunir todo mundo, e inclusive as testemunhas que ele comprou, né? Que foi comprado logicamente pelo decorrer do julgamento.
né? O cientista esclarece isso para a gente. Então foi isso. Lá pelas 6 e pouca da manhã, eles chegam ali no prédio. Mas o cientista, apesar de o julgamento não ser, dessa vez, não era mais feito dentro do templo, né, lá no átrio dos sacerdotes, ele não poderia entrar também ali. Mas acontece que ele foi barrado, né? Quando ele foi entrando, mesmo sendo lá fora, mesmo não sendo no templo, ele não tinha nada que fazer ali, né? Ele não era juiz, e não era convidado, não era testemunha nem nada, então foi difícil. Só que ele comprou lá praticamente o soldado com moeda de prata, né? Ele fazia isso para facilitar o acesso dele. Ele estava ali para isso. Ele estava ali para documentar tudo. Então ele foi obrigado a fazer esse tipo de coisa. Então, quando ele foi barrado, eles foram barrados, o soldado, né? O soldado romano do lado dele falou: alto! Este homem vem comigo. Como eu, representa o procurador romano. Uma mentira, né? Na verdade não era isso. Mas, com a grana que ele tinha recebido, com a moeda que ele tinha recebido, ele conseguiu, falou isso e eles entraram. Então, o cientista teve acesso, por isso que ele conseguiu documentar tudo. Então, ele fala aqui como é que estavam organizadas as cadeiras, as poltronas e o juiz e tal. Isso aí está tudo aqui na página 366, é da página 365 do primeiro volume, vai até, esse relato meu, vai até a página 370, da página 365 até a página 370, é onde eu vou fazer a primeira parte desse relato lá no Sinédrio e tal. Então eu destaquei aqui alguns textos para a gente não se alongar muito, né? Para o vídeo não ficar muito comprido e não é legal isso. Então eu vou tentar resumir o máximo que eu posso, inclusive, se bem que são fatos históricos para mim, né? Que estudei tudo isso, eu acho que são fatos biológicos, científicos e históricos da vida de Jesus. Bom, então ele fala como é que estavam assentados no centro, tinha lá um camarada, né, que ele começou a analisar, era o Caifás, né, era o Caifás. Ele fala o seguinte: desde o primeiro momento chamou minha atenção um personagem que ocupava o centro do tribunal. Devia andar pelos 50 anos, não era muito alto, e em seu corpo sobrava gordura por todas as partes. Era um obeso, né? Sua obesidade se destacava sobretudo na cara, redonda e congestionada, e na grande papada, sobre a qual caía uma barba encanecida. Quer dizer, barba branca, né? A cabeça sem o turbante. As fotos que a gente vê na internet e tal, mostra anais de turbante, mas ele, segundo o cientista, ele não estava usando turbante nessa ocasião. Usava alguns de seus companheiros, né? O turbante, como alguns de seus companheiros usavam, ele não usava. O cabelo preto era arrematado, era curto, né? Cabelos curtos, ele usava cabelos curtos ao estilo juliano. Desculpem, mas eu não sei o que significa esse estilo juliano. Não sou cabeleireiro, não entendo nada disso. Mas ele fala aqui, estilo juliano. Sua grande figura fazia-se notavelmente destacada por causa das vestes, muito diferente das demais. Trazia túnica e calções tudo de seda, na tonalidade leonina. Quer dizer, cor do leão, né? Deve ser mais ou menos isso. Bom, então ele diz o seguinte: à disposição das mesas, e ele destaca a presença de 2 escribas. Ele fala aqui, ó, estavam 2 escribas judiciais,
Vestiam suas tradicionais túnicas de linho branco e carregavam em diferentes faixas caixinhas de madeira, nas quais começaram a extrair seus utensílios de escritório. Pena de junco, 2 reduzidos frascos que faziam às vezes de tinteiro e vários rolos de couro. Então estava ali, um para anotar, um dos escribas era para anotar as condenações, né? Quem estava condenando Jesus e quem estava absolvendo, das testemunhas, né, e tal. Na verdade, eram todos comprados, né, segundo o cientista. Até porque a gente vai ver que não tinha como ser diferente, né? Pelas ações dessas pessoas. Então, do lado do Caifás, estavam juízes, né? Ele fala aqui, ó, à direita e à esquerda do genro de Anás, quer dizer, Caifás, sentavam-se outros 22 membros do Sinédrio, quase todos portando amplos mantos multicoloridos. João, que estava do lado dele, o evangelista, em voz baixa, né, foi me apontando os mais venenosos e intrigantes. Aí ele cita aqui alguns nomes: Semes, Dotaim, Levi, Gamaliel, Jairo, Naftali e um tal de Alexandre, em sua maioria saduceus. Então tinha o grupo de saduceus e o grupo de fariseus. Era o grupo, digamos assim, os doutores da lei, mas eles tinham divergência entre si, que não é o caso aqui. Mas é por isso que tem os dois, saduceus e fariseus, estão sempre presentes ali nessas coisas do templo e tal. Então, mas eles não se engoliam muito bem, entendeu? Mas essa é outra história. Então, aquele grupo todo, estavam, segundo o cientista, ao redor de 60 anos. 60 anos era uma velhice, porque a vida útil, a idade normal, a idade de vida útil daquele povo era em torno de 40 anos. Ele estava com 60, em torno disso, segundo o cientista, né? Eram todos, então, bastante idosos para a época. Então, quando Jesus entra, né? Desde o momento em que Jesus entrou, com aquela imagem imponente dele, do mestre, Jesus tinha 1,81 m. Nessa ocasião, ele estava com 36 anos, 7 meses e 17 dias. Nesse dia 7, sexta-feira do ano 30. Ele estava com essa idade. Então, ele era um jovem para aqueles caras. Além de jovem, ele era muito mais alto do que eles. E tinha um corpo de atleta. Ele era um atleta, segundo aquele... Eu fiz um vídeo chamado, com o nome de Anatomia de Jesus, onde fala como era o corpo de Jesus, né? Então, Jesus tinha 0 de gordura. Era um atleta. Então, esse pessoal tinha uma inveja muito grande dele, né? E tudo isso aí culmina para a condenação do mestre. Então, aí chama aquelas testemunhas, aí começa o julgamento, e chama aquelas testemunhas compradas, e eles começam a atacar, né, Jesus Cristo. Vou citar aqui alguns pedaços. Citar, segundo eles, né, os pecados que Jesus Cristo havia cometido. E também ele fala, além de Jesus, esses seus grupos de esfarrapados, que eram os discípulos, né, que andavam com eles e tal, com Jesus, né? Então o desfile de fatos, testemunhos, chegou a ser tão lamentável que alguns dos juízes envergonhados abaixavam a cabeça. Até mesmo eles, lá os juízes o corpo, né, dos 72 de juízes e tal,
eles ficaram envergonhados com aquela coisa ridícula comprada ali pelo grupo do templo, né? O mestre, que nesse momento havia levantado a cabeça, permanecia impassível, sobressaindo entre todos os seus acusadores por seu porte majestoso. Aquele semblante sereno, sem a mais débil sombra de orgulho ou vaidade, exasperou ainda mais Caifás e seus cúmplices, que não entendiam como um homem podia guardar calma quando tudo apontava para uma provável sentença de morte. Jesus não estava nem aí. Sabia que quem eram aquelas pessoas e quem era ele, principalmente quem era ele. Aí eles começam. Esse profanador do sábado, afirmou uma das testemunhas, é reincidente, já que consta que foi admoestado pelos sacerdotes em várias ocasiões. Portanto, ele é réu de extermínio. Então aqui tem aqui uma informação, de acordo com a Misná é aquela versão verbal, né? Aquela versão verbal do Pentateuco, da Torá, que fala aqui, ó, de acordo com abre aqui parêntese, de acordo com a Misná, capítulo Sinédrio Macote, aquele que profanava o sábado premeditadamente e de forma reincidente devia ser morto por lapidação, ou seja, apedrejado, né? Fecha aspas. Outra das falsas testemunhas tomou a palavra e, apontando o Galileu, lembrou à Assembleia a multiplicação dos peixes. Pô, é ridículo, cara. De acordo com nossas leis, ele assegurou, este homem é um mago que engana o povo com seus atos. E vai falando, né? E fala, este é enviado do príncipe dos demônios. Eles costumavam sempre falar. Aliás, a gente escuta isso hoje também, né? Os religiosos costumam dizer isso, quando tem alguma coisa fora do normal, costumam também dizer coisas semelhantes, né? Então o cara lá falou, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio. Levava a cabo atos e os discípulos o secundavam. Ou seja, seguia Jesus, né? O murmúrio de aprovação se estendeu entre os juízes. Mas o mestre permaneceu mudo. Jesus continuou na dele ali, mãos amarradas para trás, em pé. Diga-se, Jesus teve a sua primeira alimentação na manhã de quinta-feira. Isso não está aqui, eu vou lembrar. Na manhã de quinta-feira, Jesus levantou e tal, com todo mundo lá no grupo, né? Lá no acampamento, se alimentou e tal, aquele café da manhã. E depois comeu alguma coisa na hora do almoço, né? Com certeza, isso não é mencionado aqui. E na última ceia, lá na hora da ceia, ele não prova nem do cordeiro. E ele consome, segundo o cientista, 750 calorias. Então Jesus estava sem comer, sem beber água, praticamente o dia inteiro, né? E isso já era por volta de 7 da manhã, ou seja, mais de 24 horas depois do primeiro dia de jejum de Jesus, do mestre lá. Então, e ele continuava em pé, porque ele não deixava ele de sentar desde o momento que ele foi preso. Pelo menos não consta aqui que ele sentou. Até esse momento, Jesus não tinha sentado, ele estava lá em pé e aguardando lá o julgamento ridículo desses caras, entendeu? Então, o camarada fala aqui, ó, segundo o Levítico, argumentou outro hebreu, o réu adquiriu impureza por contato com cadáveres. E aqui, então, ele cita que lá que Jesus ressuscitou Lázaro, né, que veio lá do sepulcro, e ele teve contato com Lázaro e tal, entendeu? Isso era proibido pela lei, tal. Outra coisa.
Gente, deixa eu cortar aqui o que eu puder. Até Caifás, nesse momento, ficou meio envergonhado por aquelas coisas que estavam sendo ditas ali. Entendeu? Então, continuando. Vários judeus acompanhando suas palavras com gestos espaventados, recordaram ao tribunal outro dos delitos. Delitos aqui aparece, claro, entre aspas, né? De Jesus. Que ele não havia comido o obrigatório cordeiro pascal. Jesus não tinha comido do cordeiro. Isso eu digo lá no vídeo, a última ceia. Então o cientista lembra aqui o seguinte: somente Judas poderia ter falado isso. Só Judas poderia ter falado que, desculpe, que Jesus não comeu do cordeiro, que era obrigatório. Era obrigatório. O judeu tinha que comer o cordeiro pascal, o cordeiro na festa da Páscoa e tal. Ele tinha que, era uma coisa obrigatória. E Jesus não comeu. Então aqui ele fala, né, que porque o Judas não tem palavra ali. Judas estava ali, mas estava lá recolhido no canto, porque como ele era um traidor e era repudiado por ser traidor. Depois eu conto por que Judas traiu Jesus, mas isso é um outro vídeo, uma outra história. Então a lei mosaica efetivamente estabelecia que todos os israelitas eram obrigados a comer cordeiro ou cabrito na festa da Páscoa. Foi o que eu falei. Então depois do templo e tal, isso aí mudou. Depois da destruição do templo, depois do ano 70 mudou e tal. Então ele fala aqui, outro cara vem com aquele momento que alguém iria apedrejar lá uma mulher, considerada adúltera, né? Aí Jesus Cristo fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o cara menciona isso aqui, rapaz, condenando Jesus. Como é que se diz? A palavra, não me fale agora, eu vou ler aqui. O adestrado acusador expôs então o incidente protagonizado por uma adúltera, salva de lapidação. Quer dizer, apedrejamento, né? Quando Jesus, dirigindo-se à multidão, desafiou: aquele que estivesse livre de pecados, atirar a primeira pedra. Para o tendencioso hebreu, aquele gesto constituía delito, já que incitava ao assassínio. Cara, é brincadeira um negócio desse. Mas tá aqui. Tá aqui. Nós não vemos isso na Bíblia. Primeiro, o seguinte: o espaço ali é pequeno, né? Só quem poderia falar dessas coisas é o João, o evangelista João, que estava lá, né? Somente ele. Nenhum evangelista mais podia falar, nem discípulo, porque ele era o único presente ali, entendeu? E no final do livro de João, ele fala que ele havia testificado aquilo tudo. Tudo que ele falou, ele havia presenciado. Então ele realmente estava presente. Mas isso ele não menciona também. Como eu falei, João coloca aquelas coisas que ele achou mais importantes, né? 30 e poucos anos depois que Jesus Cristo morreu. Foi quando eles começaram a escrever isso aí. Então, nesse momento, estava ali o cara falando que Jesus incitava ao assassínio. Entrou uma figura. Então fez-se um espesso silêncio, aí o cientista, eu vou ler aqui.
Fez-se na sala espesso silêncio. E um dos saduceus, o que se sentava à direita de Caifás, aí um cara que estava sentado, ele levantou. Levantou para dar lugar a quem estava chegando. Retirou-se de seu lugar para cedê-lo a um indivíduo miúdo. Porque olha só, o cientista era Anás, que vinha chegando. O cientista não tinha tido a oportunidade de ver Anás, porque Anás não saiu lá no pátio, lá no interrogatório de Jesus. Ele não saiu no pátio. Ele ficou lá dentro e Jesus Cristo entrou e tal, e o cientista ficou para o lado de fora, como está no meu vídeo. Então ele não conhecia Anás. Aí João, que fala para ele, ó, é Anás. Então ele fala aqui, ó, fez-se um espesso silêncio e um dos saduceus que se sentava diante babá. Um indivíduo miúdo e encurvado que acabava de entrar na sala. Então ele fala que durante a estada lá ele não pôde conhecer. Agora, ao vê-lo subir ao estrado com a ajuda de 2 servos, senti certa decepção. O poderoso sogro de Caifás e pai da influente família sacerdotal era, na realidade, um velho decrépito, muito próximo dos 70 anos e afligido por avançado mal de Parkinson, né? Tremendo a mão o tempo todo ali. Uma figura ridícula, né? Digna de pena. E com aquele poderio todo. Então, como Sagan, o presidente da Câmara dos Anciãos, ocupou o assento localizado à direita do sumo sacerdote em exercício naquele ano, imediatamente os demais juízes voltaram a acomodar-se. Apesar de sua mais provável esclerose cerebral, ele era médico, né? O cientista era médico. Anás, ou Anão, como o chama Flávio Joséfo, conservava olhos de ave. Conservava olhos de ave de rapina. Ou seja, tinha um olhar nítido e perfeito, né? O tipo de olhar. Ave de rapina noturna. Grandes e vertiginosos eram os olhos dele. Assim que ele se sentou, esses olhos percorreram a sala e pousaram nos do mestre. Fixaram em Jesus, né? E o tremor de suas mãos se acentuou. Ele viu Jesus, piorou a situação do cara, né? Jesus sustentou o olhar e Anás, indeciso, tratou de esconder as apergaminhadas mãos sob o roupão púrpureo, vermelho, né? Depois, desviando sua atenção para o inquisidor, pareceu esquecer o Galileu. Então, voltou lá para o cara que estava questionando, fazendo os questionamentos sobre Jesus, né? Este homem havia começado a dizer à testemunha, afirmou que destruiria o templo e que em 3 dias edificaria outro, mas sem a ajuda da mão do homem. Aqui eu faço um parêntese, embora o cientista vá falar sobre isso, eu faço um parêntese. Em nenhum dos evangelhos fica claro esse momento, que fala que Jesus fala que vai destruir o templo e que vai reconstruir em 3 dias. Quando Jesus fala isso, foi no dia 5 de abril, né? Lá naquela ida que Jesus foi a Jerusalém, foi lá aquela entrada e tal, etc, etc. E ele faz vários discursos. E tem um momento em que os caras ficam questionando ele, já falei sobre isso. E o Galileu, com voz sonora, apontando com o dedo indicador esquerdo
Até isso o cientista fala. Isso no dia 5 de abril. Jesus apontando com o próprio peito. Ele aponta o próprio peito. E fala, destruí esse templo e em 3 dias erguê-lo-ei. Eu vou destruir esse templo e em 3 dias vou erguê-lo. Esse templo é o nosso corpo. Era o corpo de Jesus, né? E dentro desse corpo estamos nós, o Espírito. Eu quero fazer aqui uma figuração, daqui exemplificar como é que se pode ter uma ideia disso. Então eu digo, esse corpo não é meu, esse corpo não sou eu, quer dizer, esse corpo é meu, mas não sou eu estou dentro dele. A imagem que eu faço, para ficar bem fácil, é aquela imagem do Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele é um cientista e é também um empresário muito rico, né? Que criou aquela armadura. Então, aquela armadura é o Homem de Ferro. Não é o Tony Stark. Tony Stark está dentro dela. Então, o templo que Jesus fala é o corpo dele, aquele corpo magnífico que ele tinha, mas não era ele. Ele estava dentro daquele corpo, ele era o espírito, né? E que quando aquele corpo é destroçado por esses covardes, ele volta depois de 3 dias e volta 19 vezes. As 19 vezes são documentadas pelo cientista, eu vou falar sobre isso. Não é 3 vezes que ele volta 19 vezes. Ele reaparece, ele não ressuscita. Quem ressuscita é Lázaro. Lázaro ressuscita, continua vivendo normalmente. Ele não, ele reaparece 19 vezes. Para tentar terminar a missão dele. Né? Bom, isso é outra história. Eu falo sobre isso depois. Então, o cara fala aqui, cara, que ele fala que vai destruir o templo e todo mundo, né, não entende que ele falou dele. E pensa que ele falou do templo, aquele montão de pedra. Como é que alguém ia destruir aquilo? Que levou 46 anos para ser construído. E ele vai destruir. Não, é ridículo uma coisa. E ele é condenado também por isso. Aquele grupo de sábios, né, digamos assim, de juízes, estudiosos da lei, aceita uma coisa dessa. Então, o cientista aqui também explica mais ou menos, né, que o decisivo gesto do Rabi, quando ao mesmo tempo pronunciava aquelas palavras, apontava o seu próprio corpo. Claro, esse templo. Bom, mais acusações. Então, Jesus Cristo continua calado. Continua calado. E Caifás, depois disso, se lembra. Quando fala do tempo, eles se revoltam, todo mundo e tal. Acha que agora sim, agora a gente pega esse Galileu. E aí Caifás levanta, né? E fala para Jesus: não respondes a nenhuma das acusações? Gritou-lhe de repente Caifás com aquela voz chiante e desagradável. E Jesus continuou na dele. Continuou quieto. Não tinha o que dizer para aquele grupo ali. Aquele silêncio do acusado, aliado à sua grande integridade, enrubesceu Caifás. E nesse momento, quando tudo parecia indicar que Caifás estava a ponto de explodir, já não aguentava mais. Ele era um cara violento, segundo o próprio Anás fala, né, menciona aí, e o cientista diz, ele era um cara violento. E a vontade dele era pular na garganta de Jesus. Amarrado é fácil, né, cara? O cara amarrado com a mão para trás. Bom,
enquanto parecia indicar que Caifás estava a ponto de explodir, Anás, o baixinho lá, gorduchinho, de mal de Parkinson, levantou-se, extraiu um rolo de pergaminho do interior de sua manga direita, e enquanto o abria, anunciou ao tribunal que aquela ameaça do Galileu de destruir o templo era razão mais do que suficiente para justificar as seguintes acusações. Eu paro aqui. Então, que acusações seriam essas? Assista meu próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê seu positivo lá, seu like. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento. É de graça. Eu não ganho nada para estar aqui falando sobre isso. Só que, como eu já disse várias vezes, o conhecimento é de mais importante. Eu estudei isso durante mais de 3 anos. E ao final disso, eu achei que era conhecimento demais para eu ficar, e demais, conhecimento muito, além de ser muito grande, era muito importante para que eu ficasse só para mim. Então, eu estou disponibilizando gratuitamente esses vídeos, informando aquilo tudo, resumidamente, né? O que eu puder, eu vou fazer, vou continuar até o nono volume. Bom, eu te agradeço toda a atenção e não perca a segunda parte desse relato, desse interrogatório lá no Sinédrio, dessa covardia que faziam com Jesus, que fizeram com Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.